Bom, pessoal, então, seguindo, né, o nosso calendário, o nosso cronograma da disciplina, a ideia da aula de hoje é, como eu disse no início, começar discutindo um pouco sobre metodologia para os movimentos sociais, preparando vocês já, né, para esse nosso trabalho de fim de disciplina. E, como eu disse no início, a gente vai começar, então, enfrentando um debate mais de cunho teórico, é o que a gente vem enfrentando, na verdade, ao longo do módulo 2, né? Mas para poder tomar as nossas escolhas e traçar os nossos percursos metodológicos, é importante que a gente se aproprie, né, de um referencial teórico também, né? E aí eu estou aqui propondo um desses referenciais, né, que vem... que bebe, em grande medida, da perspectiva marxista de análise da realidade social, aonde a gente vai buscar articular 3 dimensões dessa realidade social. A dimensão da totalidade, né, do todo, de entender um determinado movimento social ou entender um determinado território à luz do seu cenário, né, do seu contexto mais geral. Sem correr o risco de tomar a parte pelo todo, né? Essa é uma das estratégias da ideologia burguesa, segundo a ótica marxista, né? Que é justamente generalizar a visão de mundo de um grupo particular, no caso a burguesia, tomando como se fosse a própria realidade, né? Quando ela é apenas uma realidade, uma parte da realidade, né? Mas essa parte acaba sendo naturalizada e disseminada como um todo, né? E essa seria um dos grandes perigos, né, que a gente corre. Então, tomando, né, como base essa perspectiva, né, esse alerta, né, trazido por Marx, a gente adota essa dimensão da totalidade, eu vou falar um pouquinho mais dela, a dimensão, né, da historicidade também, a gente vai debater um pouquinho melhor, e a dimensão da própria materialidade, quer dizer, das experiências concretas, né? No nosso caso, as experiências de luta concretas, né? Que conformam os movimentos sociais, que empreendem as ações coletivas. Então, aqui, né, para início de conversa, existe um grande debate, principalmente em termos metodológicos, né, de como se fazer pesquisa sobre os movimentos sociais. Então, existe uma crítica colocada aí, né, de que durante muito tempo, ou muitos pesquisadores acabam fazendo pesquisa sobre os movimentos sociais, então se apropriam, objetificam em grande medida esses atores, esses sujeitos históricos, né? Seja porque se aproximam para fazer entrevistas, enfim, uma série de estratégias e técnicas, né, que a gente mobiliza no nosso percurso de pesquisa, mas não estão, né, em alguma medida, preocupados com oferecer efetivamente um retorno para esses movimentos sociais, né? Utilizam os movimentos sociais para a realização das suas próprias agendas de pesquisa. Então, a gente costuma dizer que esses pesquisadores fazem pesquisa sobre os movimentos sociais, né? Existe uma outra parcela de pesquisadores que fazem pesquisa, que defendem, né, a dimensão de fazer pesquisa com os movimentos sociais, partindo da dimensão de que esses sujeitos históricos, esses atores, eles são produtores das suas próprias narrativas e que os pesquisadores, em contato, né, com essas narrativas, eles dariam ali uma forma, né, conformariam as frases, dizia o Herrera Flores, né, um autor espanhol, teórico dos direitos humanos, né, dizer que a tarefa de nós, enquanto intelectuais e pesquisadores comprometidos com a defesa dos direitos humanos, seria nada mais do que criar as frases para as narrativas que nos são contadas pelos movimentos sociais, e que esses movimentos sociais são, em grande medida, atravessados por uma oralidade muito forte também, né? Então, a gente ter essa sensibilidade, né, e um grupo de pesquisadores, né, vai justamente defender essa linha de trabalho com os movimentos sociais e não sobre os movimentos sociais, né, tratando ali numa relação mais distanciada de pesquisador-objeto, tentando encontrar algum lugar da neutralidade.
Esses pesquisadores que fazem pesquisas com os movimentos sociais são pesquisadores que partem, né, da premissa de que a neutralidade ela é impossível, inalcançável, né, e que as nossas agendas e escolhas dentro do campo acadêmico, dentro do campo de pesquisa, são, em grande medida, conformadas pelas nossas experiências, né, de vida enquanto sujeitos históricos também. Né? Portanto, as nossas análises elas são influenciadas o tempo inteiro, né, pelo lugar que ocupamos, né, como nos situamos na sociedade e as nossas visões de mundo também. Então, nesse sentido, mas ao mesmo tempo a gente tem um desafio, né? Porque a gente, ao produzir pesquisa sobre os movimentos sociais, a gente não está falando em termos de opinião, mas a gente está produzindo conhecimento científico sobre o campo. Né? E aí existe um grande, né? Está colocado um grande desafio, que é o desafio de como, então, construir ou chegar às melhores categorias de análise. Né? Como conseguir pensar, né, inclusive num vocabulário, na conformação de conceitos que expliquem efetivamente as experiências concretas, né, travadas pelas lutas sociais. Entendendo, então, na leitura marxista do materialismo histórico, de que as categorias são sempre abstrações da realidade, mas elas não são abstrações que culminam apenas, né, nesse mundo das ideias. O Marx ele vai ser um grande crítico ao idealismo hegeliano, né? Ainda que ele tenha bebido da dialética hegeliana, né, que inclui, inclusive, a dimensão da totalidade, ele vai ser um crítico, ele vai falar, bom, a gente precisa inverter a história, né? Porque o Hegel teria errado justamente na medida em que ele coloca as ideias acima do concreto, né? Acima das experiências concretas. E o Marx vai dizer aí que está o erro da análise, né? Porque, na verdade, a gente parte das experiências concretas e é a partir da análise, né? Da observação dessas experiências concretas, no nosso caso, das lutas sociais, das ações coletivas, né? Esse é o nosso objeto de análise. É a partir dessa observação que a gente vai poder construir as nossas categorias sobre as coisas, né? Ou seja, as categorias sobre a realidade social, elas são resultado da própria realidade social. A gente pensa a realidade social após a gente observar essa realidade social. E a proposta, portanto, do materialismo histórico seria, num primeiro momento, né, uma proposta de combate a essa fragmentação do conhecimento. Né? Como eu disse para vocês, o poder da ideologia, por exemplo, ele visa fragmentar o nosso conhecimento. E quando a gente pensa principalmente em termos dos movimentos sociais, o que a gente observa, e a gente chegou a enfrentar, né, e tomar contato com algumas dessas críticas, a gente observa que existe um processo de fragmentação ou de atomização das pautas reivindicativas dos movimentos sociais. Né? Os novíssimos movimentos sociais são movimentos sociais que se voltam para um universo cultural, para um universo dos costumes, mas no qual a gente observa também uma fragmentação dessas lutas, né? Porque, em alguma medida, também se distanciam daquela síntese da luta de classes, né, que os movimentos sociais clássicos reivindicavam. Então, a partir dos novos movimentos sociais e dessas experiências, a gente observa ou pode observar, né, um processo gradativo de fragmentação dessas lutas. Né? E, em grande medida, a fragmentação dessas lutas pode estar relacionada à própria disseminação, né, e hegemonia do pensamento neoliberal, né, que vai justamente pautar essa maneira, né, de olhar fragmentado da realidade social. Então, acho importante a gente começar o nosso debate aqui resgatando tanto o pensamento de Marx, né, para nos instruir metodologicamente na nossa análise da realidade social. E aí eu trouxe para vocês um trecho em especial, né? Os homens que produzem as relações sociais em conformidade com a sua produtividade material, olha aí a dimensão do concreto, né? Produzem também as ideias, né? Produzem também as ideias, mas depois as categorias, isto é, as expressões abstratas ideais dessas mesmas relações sociais.
Assim, as categorias são tão pouco eternas quanto as relações que exprimem. São produtos históricos e transitórios. Então, para dizer também que as categorias de análise, elas são categorias que servem para explicar, que são provisórias, né? Porque servem para explicar realidades provisórias ou o estado provisório das relações sociais, das relações de poder estabelecido em dado lugar, em dado tempo, né? Que a gente viu, né, que a relação dos movimentos, o estudo dos movimentos sociais ou os próprios movimentos sociais dizem respeito a essas relações estabelecidas, né, entre os sujeitos. Por isso, esse é um dos desafios de análise, né, a gente conseguir identificar justamente quais são os sujeitos que estão envolvidos nessas relações conflituosas, nessas relações de contestação. A gente tem e aí eu coloquei um outro trechinho, né, falando ainda sobre a questão metodológica de um outro autor, historiador, o Edward Paul Thompson, aonde ele vai trazer a concepção, né, e a categoria, portanto, de experiência, né, para poder pensar a relação de classe e a constituição e a própria categoria de classe social, né? Então, ele vai falar: estudar a experiência humana significa estudar o processo que a engendra, com suas tradições passadas, levando-se em conta o contexto, a vida material, bem como suas perspectivas futuras, o vir a ser. Né? Então, essa relação que liga passado, presente e futuro, né? Que olha e precisa entender as heranças passadas, né, para poder se situar melhor no presente e traçar, né, um direcionamento prospectivo, um direcionamento para o futuro. Vocês podem ir me interrompendo, tá, pessoal? Aqui, uma outra dimensão, né, que a gente vai ter que debater. A minha pretensão, em termos de produção do nosso trabalho final, é a gente conseguir produzir, claro que de forma mais incipiente ainda, mas a gente conseguir produzir uma espécie de cartografia dos protestos em Volta Redonda, pensando, sobretudo, o recorte cronológico dos anos 2000 para cá, pensando, portanto, os nossos novíssimos movimentos sociais. Entender quais são esses novíssimos movimentos sociais aqui no nosso território, como eles se organizam, quais os interlocutores, quais os espaços que eles ocupam, que performances eles lançam mão. Tá? Então, aqui, essa dimensão do espaço do território, eu estou antecipando uma discussão do texto previsto para a próxima sessão, para daqui a 2 sessões, né? A próxima é o seminário, para daqui a 2 sessões, aquele livrinho, A Espacialidade dos Movimentos Sociais, onde a gente faz uma diferenciação, né? E aqui é importante para a gente também situar qual vai ser a contribuição que nós coletivamente vamos dar para essa pesquisa, né? Primeiro, a dimensão do espaço, ligada, portanto, a uma dimensão da totalidade, né? De entender, então, quando a gente fala em termos de espaço social, a gente não está falando apenas do espaço físico, mas a gente está falando também dos espaços simbólicos, das relações, né, sociais, relações de poder, relações hierarquizadas que se constituem dentro dessa trama de relações sociais travadas no espaço, né? Então, o espaço tem essa dimensão da totalidade, né? Uma dimensão macro, assim como está relacionada às dimensões e relações institucionais, às relações estruturais, né? Enquanto que o território, e assim a gente observa, né? Tem alguns estudos que vão traçar uma reflexão sobre os movimentos sociais, que vão situá-los a partir de um espaço, né, mais amplo, e tão preocupados, portanto, em formular análises sobre as estruturas sociais ou as possibilidades de transformação estruturais, né? Então, quando a gente pensa em termos de espaços de luta, a gente está pensando em termos de instrumentos e formas de organização coletiva que visam ou pleiteiam a transformação das estruturas, né? A transformação estrutural daquele quadro de desigualdades sociais que se quer combater, né? Contra o qual esses movimentos se organizam. Enquanto a gente
quando trabalha na chave do território, a gente está dando luz, né? Está dando ênfase à dimensão das singularidades de determinados movimentos sociais, né? A gente está possibilitando a valorização ou a observação mais aprofundada de determinado movimento social, nas suas dinâmicas internas, mas, sobretudo, na sua singularidade, na sua especificidade. E, portanto, está mais relacionada às questões de território às questões conjunturais, né? A observação dessas questões conjunturais, que tem a ver com um contexto, né, histórico, circunstancial. Portanto, tem a ver com uma chave de duração mais curta, né? Mais breve, e com uma capacidade, né, ou uma característica, não uma capacidade, uma característica, né, de menor duração, né, de maior transitoriedade, né, de maior fluidez. Então, quando a gente pensa na dinâmica do território, a gente está principalmente iluminando, dando ênfase para essas singularidades e para a dimensão ou para a observação, né, dos contextos históricos em que os movimentos estão agindo no território, né? Isso vai ser importante, né, para a gente perceber, porque o nosso desafio, sobretudo na produção da cartografia, vai ser um desafio ligado muito mais a uma análise do território do que do espaço, porque, enfim, para fins dessa pesquisa e dessa disciplina, a gente não tem espaço nem tempo suficiente para desenvolver essa análise sobre o espaço social, né, o qual é habitado pelos movimentos sociais nesse território. Mas a gente tem capacidade de se aproximar, né, e conseguir fazer uma espécie de diagnóstico, de radiografia, de fotografia, de como se encontra o estado da arte dos movimentos sociais e, sobretudo, dos protestos sociais hoje no nosso território. Então, vejam bem que não tem mérito nem demérito em uma perspectiva ou outra. O importante é a gente entender qual é a contribuição que a gente está dando e como a gente vai operar essas categorias ou essas dimensões ou abstrações da realidade concreta, né, que orientam a nossa análise e que fazem parte, inclusive, da nossa honestidade enquanto pesquisadores nesse processo, tá? Bom, o nosso objetivo, e aí eu coloquei aqui o objetivo nosso aqui, né, particular, então, né, promover um resgate das lutas e dos movimentos sociais. Eu acabei indicando a leitura de um trecho de um livrinho, né, História dos Movimentos Sociais no Brasil, da Maria da Glória Gon, onde ela vai historicizar um pouco esse processo, trazendo algumas conclusões de cada uma dessas partes, de cada uma desses momentos históricos, né, das lutas e dos movimentos sociais no Brasil, porque ali ela dá algumas pistas, sobretudo dos grandes debates que estão atravessando essas análises. É importante que a gente tenha conhecimento e contato com isso, né? Então, às vezes, vocês podem ter ficado achando que foi... Pô, não sei porque que a Alejandra deu para a gente ler esse negócio, que tinha muito mais um caráter de historicizar o processo do que propriamente falar em termos metodológicos. Mas eu acredito que tomando contato com um trabalho, né, nos moldes do que a gente quer fazer, que a gente pode se inspirar, né, para fazer a nossa própria produção. Então, é mais ou menos naqueles moldes que a gente pretende, nos moldes daquele livrinho, né, da Maria Glória Gon, que eu pretendo que a gente construa o nosso resgate das lutas e dos movimentos sociais no município. Então, a gente vai fazer um breve histórico tentando considerar alguns elementos dentro desse processo, elementos que vão alinhavar os movimentos dentro de um determinado contexto histórico, dentro de um determinado setor de ação social, tá? Então, o nosso objetivo é resgatar essas lutas e os movimentos sociais, criando, se for necessário, ou adaptando as nossas próprias categorias, porque ao tomar, né, contato com a realidade social, que a gente vai poder pensar sobre essa realidade social, e ao pensar sobre essa realidade social, talvez seja importante a gente criar um vocabulário novo para expressar essa realidade, né? Ou talvez a gente consiga beber ou adaptar outras referências e conceitos que já foram forjados pela literatura que a gente vem acompanhando,
tá? E isso só o próprio campo vai poder dizer para a gente, a partir no momento em que a gente vai formulando as nossas análises. Então, o que a gente está privilegiando aqui no nosso trabalho coletivo, no nosso estudo, é uma perspectiva da história vista de baixo, digamos assim, né? A gente parte de um consenso, né, de uma premissa de que as histórias oficiais elas não privilegiam, né, ou ao contrário, elas invisibilizam uma série de lutas, né, travadas, lutas por direitos, né, lutas pela transformação mesmo das estruturas sociais. E nem sempre essas lutas, né, estão registradas dentro do, enfim, disso que a gente chama, né, da história oficial, das grandes narrativas que vão sendo reproduzidas nas escolas, né, nas instituições, né, de poder, de sociabilidade, pela própria família, enfim, né, pela mídia, principalmente, né, mais contemporaneamente. Então, o nosso desafio, né, nessa produção é a gente conseguir contribuir, né, para tornar essa história um pouco mais plural, né? Ao falar de movimentos sociais, a gente está falando da história da luta por direitos, principalmente, né? Da conquista, historicizando esses processos da conquista de direitos também. Então, para marcar para vocês que o que a gente estaria comprometido aqui é fazer uma história, né? Contribuir com essa história vista de baixo, a história ligada às ditas, os intelectuais de matriz inglesa chamam de subaltern history, né? A história dos subalternos, né? A história dos marginalizados. Mais recentemente, nos anos 2000, a gente vem falando em termos de indignados, né? Então, é com esses sujeitos, né, ou para esses sujeitos que a gente está produzindo o nosso estudo, que a gente vai estar produzindo a nossa análise, né? Em alguma medida, pretendo que a gente possa fazer isso com eles também. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Vocês vão me interrompendo, né, pessoal? Que eu falo pra caramba. Então, aqui a proposta agora é que a gente pegue, e aí eu bebi da fonte de um autor que eu gosto muito, eu citei para vocês já aqui hoje, o Herrera Flores. Ele é um teórico da teoria crítica dos direitos humanos, e ele, enfim, a luta, né, o campo dos direitos humanos está muito relacionado ao campo de lutas e movimentos sociais, né, o campo dos direitos humanos como um grande campo plural e híbrido, né, onde se encontram ali múltiplas lutas sociais, e ele tem uma proposta metodológica de trabalho, né, e de análise da realidade social, visando, sobretudo, o diagnóstico da realidade social para poder produzir ações políticas, né, visando a transformação ou as mudanças sociais. Então, a proposta é que eu apresente aqui brevemente para vocês essas dimensões, para vocês terem isso como um conhecimento que vocês podem levar, né, com vocês para outras temáticas, para outras iniciativas de pesquisa, mesmo para a realização do TCC de vocês, né, eventualmente nessa área. E que eu acho que pode servir, em alguma medida, né, para a gente se munir também, né, de um instrumental suficiente para analisar os movimentos que a gente pretende, que a gente vai tomar contato a partir de agora. Mas, claro, que tem algumas dimensões que, no que se refere ao nosso objetivo mais específico do trabalho aqui da disciplina, a gente não vai chegar a atingir, porque exigiria, né, um aprofundamento muito maior, e a gente não vai fazer isso no âmbito dessa disciplina, tá? Então, não tem problema que a gente não consiga chegar a esse nível de profundidade. De toda forma, eu quero trazer para vocês essas dimensões para a gente poder pensar juntos, a gente se apropriar, né, dessas dimensões, dessas reflexões, dessas perspectivas, né? E como não podia ser diferente, né, dentro da teoria marxista, eu começaria aqui com vocês apresentando, o Herrera Flores vai dividir
essa metodologia em 2 eixos, o eixo material e o eixo conceitual. Isso porque ele tá entendendo os direitos humanos como um diamante, né, como se fosse a figura de um diamante, cheio de arestas, né, ligados, em que cada uma dessas lutas estariam ligadas por uma aresta, né, por uma linha, e se ligaria a várias outras. Esse diamante também seria atravessado, né, pela transparência, pela luz, né, fazendo com que essa transparência das informações e também a transitoriedade dos lugares ocupados por esses sujeitos estariam ali comportados. Então, ele está definindo um eixo material, que seria um eixo horizontal, ligado à realidade concreta, né, à produção concreta dessa vida material, e um eixo conceitual, que atravessa o concreto, né, mas que adiciona outros elementos, né, outras ideias, para a gente poder pensar melhor essa própria realidade social. O Marx, no método do materialismo histórico, ele vai propor para a gente um exercício, né, um percurso que a análise da realidade social deve fazer. Primeiro, a gente parte do concreto, a gente parte de um problema, de uma experiência, de um fenômeno social, né? Depois de partir desse fenômeno, daquilo que a gente está observando, que a gente está lendo, então, que a gente está experimentando, então, portanto, pode partir de um conhecimento, inclusive do senso comum, né? Mas depois, a partir dessa base material, concreta da nossa experiência, a gente precisa pensar, refletir sobre esse objeto, sobre esse fenômeno, né? E aí, essa operação é uma operação intelectual, onde a gente vai considerar uma série de outros elementos que não são aparentes, né? E que, portanto, não são sensíveis, não são experimentáveis, né? Porque são da ordem do teórico, do racional. E depois de fazer esse exercício, né, de reflexão teórica sobre o objeto concreto, partindo daquela experiência concreta, a gente retorna novamente para o concreto, né, para o fenômeno, para o objeto de análise, mas aquele objeto de análise, ainda que seja o mesmo na sua forma, ele não é mais o mesmo, né, nas ideias, porque agora a gente compreende esse objeto dentro da sua totalidade, e não mais mediado ou limitado pelas suas pelas sensibilidades, né? Pelas subjetividades. Daí a importância da gente poder fazer uma síntese, né? Ou uma articulação entre as subjetividades, né? E as estruturas sociais, né? Que conformam essa realidade. Então, seguindo a recomendação marxista, a gente vai partir do eixo material, né, de uma reflexão sobre o eixo material, naquilo que nos ajudaria a compreender melhor os movimentos sociais que a gente vai analisar. A primeira delas, né, fundamental, é compreender as forças produtivas e as relações de produção estabelecidas em dada realidade social, né? Então, estabelecer, né, entender o crescimento do poder produtivo humano, né, como historicamente isso se desenvolve, quais os projetos que estão por trás disso, né, e entender aí, dentro da perspectiva marxista, né, que a história é a história da luta de classes, né, ou seja, os conflitos mediados pela dimensão de classe são os conflitos que explicam essas relações de produção desiguais estabelecidas na sociedade, né, que vão mudar, né, historicamente, mas que conformam uma base comum, né, que conformam essas próprias estruturas sociais, né, e para a qual servem as outras instituições, como o próprio Estado, né, para manter determinada relação entre as forças produtivas e os meios de produção, para manter determinadas relações de privilégios entre os grupos sociais, né? Então, aqui seria importante a gente perceber qual o nível de exploração do trabalho na cidade, né? Quem detém as forças produtivas no município, para a gente poder fazer uma análise mais macro, situando os movimentos sociais, e não apenas os movimentos ligados à questão de classe, mas entendendo que a questão de classe é uma questão estrutural que atravessa todos os movimentos, mesmo os movimentos identitários que se ligam por questões culturais, né, para a gente poder situar esses movimentos dentro de um contexto histórico mais amplo, né, situar o particular dentro da totalidade.
Depois, ainda ligada à dimensão do eixo estrutural, a gente tem a dimensão da historicidade. Né? E ele vai dizer, historicizar as coisas é humanizar as coisas, né? Porque é desnaturalizar, né? É transformar, dar ênfase, dar luz na dimensão da construção social. Né, da realidade social, dos fenômenos sociais. Né? E, para isso, a gente acaba sendo levado a pluralizar essas narrativas. Né? Ou seja, quando a gente conta, eu falei para vocês, né, que o nosso compromisso, em alguma medida, era com a história vista de baixo, e a história oficial ela é responsável, né, pelas grandes narrativas, pelas narrativas oficiais. Principalmente através dela, do Estado, né, que conta, né, e pelo olhar de quem a gente aprende a se ver, né, a se situar dentro da sociedade. Então, é tarefa, em alguma medida, né, dos intelectuais que trabalham com os movimentos sociais, que são movimentos sociais invisibilizados historicamente, subalternizados historicamente, contribuir para a pluralização dessas narrativas, né? Para dar mais visibilidade para a pluralidade das experiências de luta. E a dimensão do conhecimento, sem abandonar a dimensão do conhecimento, do desenvolvimento. Né? Quer dizer, um desenvolvimento em que a gente possa pensar sobre que bases, sobre que critérios, como esses movimentos sociais estão enxergando a perspectiva de desenvolvimento, que concepção sobre desenvolvimento e o próprio desenvolvimento como uma categoria também abstrata que precisa ser historicizada, ou seja, que precisa ganhar um lastro material, um lastro baseado nas experiências concretas de luta, né, empreendidas pelos movimentos sociais. Então, coloquei aí algumas questões que podem ser levantadas em torno desse eixo material. Conhecemos a história da classe trabalhadora ou dos movimentos sociais aqui no território, ou os próprios movimentos conhecem as histórias uns dos outros, ou são hoje atomizados, né, nos seus próprios movimentos. Quais as heranças de lutas são reivindicadas por esses movimentos sociais? Eles se conectam com alguma luta passada? Como é que eles veem esse diálogo? Ou eles negam, se opõem, né, às experiências de luta passada? Eu disse para vocês, por exemplo, que no caso do novo sindicalismo, eles vão olhar para as heranças, né, da classe trabalhadora anterior a eles, oriundas, sobretudo, do Partido Comunista, e vão negá-las. Né? Vai dizer que aquilo é velho, aquilo é articulado, a política tutelada pelo Estado, e que aquilo não enfim, o recomendável nem o desejado. Né? Então, entender, no nosso quadro atual da conformação dos movimentos sociais, que perspectivas e conexões com as suas memórias de luta e as suas histórias de luta eles têm. Né? Porque isso é importante como um passo para o próprio processo de conscientização desses sujeitos, né, a partir dos seus lugares no mundo. Quais repertórios de ação são colocados em prática, né? Tomando aí a categoria do Charles Tilly e do Sidney Tarrow, né, que eu trouxe para vocês na nossa aula anterior. Né? Então, quais seriam esses repertórios de ação? Quais os meios que eles utilizam e empreendem para poder dar visibilidade às suas pautas? Né? E, por último, como eles veem a relação entre desenvolvimento e democracia, né? Pensando que os movimentos sociais, ou pelo menos alguns deles, vão se descolando e buscando uma outra perspectiva de construção, né? de processos de desenvolvimento que passem por uma construção participativa, democrática, que estimule a autonomia, né, desses sujeitos nas suas frentes de ação. Né? Então, compreender também essa relação ou essa visão de mundo construída a partir dos movimentos sociais relacionada aos processos de desenvolvimento econômico, social, cultural desejáveis e as próprias concepções sobre democracia, porque a gente viu, né, que, em grande medida, a partir de fins da década de 80,
com o fim das experiências soviéticas, né, e a queda do Muro de Berlim, a gente tem uma derrocada, digamos assim, das utopias revolucionárias ligadas ao movimento operário, né, e ligadas, portanto, à teoria clássica marxista. Mas a gente, enfim, fica então a dúvida se os movimentos sociais que se organizam atualmente perderam efetivamente de vista, né, no seu horizonte, essa perspectiva mais profunda de transformação estrutural da realidade social, estão limitados, né, por questões de ordem mais imediata, né, como parte da literatura vem apontando como uma das características desses novos movimentos sociais, né, um certo estreitamento dos horizontes de análise, de ação política, de transformação social. Então, a gente também deixar isso no nosso radar quando a gente observar, olhar para esses movimentos. E então a gente propõe agora, né, a partir do Herrera Flores, a análise dos eixos conceituais, que seriam aquela operação de após, né, a observação da realidade concreta, do fenômeno concreto, a gente conseguir pensar, né, formular as nossas ideias de forma mais complexa sobre as coisas, né, sobre aquelas coisas e os fenômenos que experimentamos. Então, em primeiro lugar, ele vai apontar para a gente a disposição, né? A categoria da disposição ou da posição. Né? A posição aí como um lugar material que a gente ocupa dentro da divisão social, da divisão sexual, étnica, né? Territorial do trabalho. Então, qual a posição que esses sujeitos históricos que a gente vai estar analisando, né? As lideranças e os integrantes dos movimentos sociais, qual a posição que eles ocupam enquanto sujeitos nessa divisão, né? Que não é apenas mais uma divisão pensada em termos de classe, né, em termos de divisão social, mas é uma divisão também pensada em outros eixos de análise da realidade social que tem, né, uma relação profunda com as estruturas sociais também. Né? Então, a posição é determinada pela forma de acesso aos bens necessários para viver com dignidade. É uma reflexão, então, de tentar entender qual a posição dos membros, né, dos militantes de determinado movimento social em relação à divisão social, sexual, enfim. A questão, então, entender, né, se é um movimento de classe média, se é um movimento composto majoritariamente por brancos, um movimento de intelectuais, de estudantes, de pessoas das periferias, aonde, né, que esses movimentos se organizam, tudo isso diz respeito a essa posição, né, dos sujeitos. Essa posição, né, ainda na categoria anterior, essa posição ela não é determinada apenas pelo lugar, né, pelo espaço físico, mas também diz respeito, né, às capacidades culturais ou simbólicas desses atores, né? Quer dizer, a formação que alguém adquiriu ao longo da sua vida, né? O acesso, né, à cultura, informações de ordem cultural, de ordem do universo das artes, né, que permite, inclusive, interconectar o trabalho produtivo, né, desse integrante, quer dizer, o trabalho, né, enfim, o emprego que ele tem, com essas outras expressões, né, da vida, com outros conhecimentos, né, acumulados de outras ordens, enfim. Então, a posição teria a ver com isso. Com relação ao espaço, né, a gente chegou já a falar um pouquinho dele quando a gente contrapõe, né, o espaço ao território. Não contrapõe no sentido de que um é melhor do que o outro, né, como eu disse, mas contrapõe no sentido de que eles nos levam, né, ou nos falam sobre informações e pontos de vista diferentes, né,
A gente pode pensar em termos de um espaço tanto físico quanto simbólico, né? O espaço, portanto, é o lugar, né, onde ocorrem efetivamente o conjunto das relações sociais, né? Quer dizer, então, quando a gente fala no espaço, a gente pode falar em termos da nossa cidade, a gente pode falar em termos da família, né? O espaço familiar, o espaço da classe, né? O espaço dos trabalhadores reunidos, de um grupo religioso. Então, é um espaço que não se limita apenas à dimensão física também. E aí entender, né, que espaço ocupa esse movimento, de que espaço falam ou querem, né, mudar esses movimentos. Isso também são questões que podem começar a orientar vocês no sentido dessa pesquisa, desse primeiro levantamento que vocês vão fazer para a semana que vem. Esse lugar é importante a gente falar, né, que esse espaço ele é sempre atravessado por uma série de tensões, né, de conflitos. Então o espaço ele é sempre atravessado por uma dinamicidade, né? É um espaço sempre fluido, provisório, está mudando o tempo inteiro, né? O espaço também constitui atitudes, digamos assim, frente ao sistema ou a estrutura, né, que se quer contrapor. E ele é atravessado, obviamente, né, por essas relações de poder. Portanto, é um espaço do conflito, da conflituosidade por excelência, é um espaço atravessado pelas relações de poder. Então, perceber quais são as relações de poder que atravessam esses espaços é uma tarefa nossa enquanto pesquisadores dos movimentos sociais. Com relação aos valores, né? Os valores constituem, portanto, o conjunto das preferências sociais, eles outorgam sentido às ações coletivas, orientam as nossas escolhas e comportamentos, conformam a ideia de dignidade humana, né? Então, a dignidade humana seria composta, né, por uma série de valores de liberdade, o próprio direito à vida, a dimensão da igualdade, da justiça social, né? E aí entender, então, que valores são esses que orientam e entender se os valores que o movimento defende são valores que estão de acordo com os valores hegemônicos, né, da sociedade na qual ele está inserido, ou são valores que divergem desses valores hegemônicos, e quais seriam esses valores hegemônicos? Quando a gente está falando em termos de uma sociedade neoliberal, capitalista, a gente pode falar em termos de valores da meritocracia, valores da competitividade, né? Esses são alguns valores hegemônicos da sociedade neoliberal atual. Entender quais os valores que os movimentos sociais que se articulam compartilham e como esses valores dialogam ou se contrapõem aos valores hegemônicos é uma tarefa importante para a gente compreender melhor esses movimentos. Assim como de que forma esses valores se aproximam ou afastam das transformações reivindicadas. Aquela história, muitas vezes os movimentos vão aceitar lançar mão de determinados instrumentos políticos que muitas vezes contrariam ou são desconfortáveis segundo a ideologia de determinados movimentos. Então, compreender também como os movimentos sociais operacionalizam, em alguma medida, esses valores é algo interessante para a gente. E, por último, em que medida os valores do movimento orientam a vida contemporânea ou, como eu disse, se distanciam da vida contemporânea, né? Então, de acordo com a vida contemporânea ou não, muitas vezes a gente também ouve como criticar alguns movimentos sociais, sobretudo os movimentos ligados às identidades de classe, como movimentos ultrapassados, né? Movimentos que já não falam mais, já não conversam efetivamente com as demandas, com os anseios da sociedade contemporânea. Então, entender em que medida, né, esses valores, por exemplo, a gente poderia dizer isso, os valores do movimento sindical foram atualizados ou estão desatualizados, né? Estão defasados com relação aos valores e à forma de organização, as novas formas de organização coletiva colocadas em práticas por outros movimentos sociais.
Depois a gente tem a questão das narrações, né? São perspectivas, portanto, criadas ao longo da história, muito ligadas à dimensão da historicidade, que a gente tratou lá no eixo material, né? Sobre os atores que lutam por dignidade. Né? Então, é aquela velha história que a Chimamanda Adichie chamou a atenção lá no TED que ela fez, né? De quem conta a história, né? E o perigo da história única, mas chamando atenção para quem conta a história, né? Quem fala em primeiro lugar como aquela história aconteceu, é aquele que é responsável, né, pela narração hegemônica. E aí compreender, em primeiro lugar, qual é essa narrativa hegemônica sobre a cidade, qual a narrativa que predomina hoje sobre a cidade de Volta Redonda. Volta Redonda é uma cidade com vocação para quê? Né? Durante muito tempo se reivindicou, né, a vocação industrial da cidade de Volta Redonda por conta da CSN. Agora que a CSN, ainda que seja uma empresa importante para a cidade, não é mais a empresa total, digamos assim, né, a empresa que responsável pela maior parte da mão de obra empregada na cidade, a gente precisa se perguntar, então, qual seria essa outra narrativa hegemônica? Né? Que narrativa hegemônica é essa que está colocada na nossa cidade, que explica a nossa cidade, pela qual a gente vem lendo a nossa cidade, ainda que involuntariamente, né? E quais outras narrativas podem ou vêm emergindo na cidade, né? Fruto aí das ações dos movimentos sociais. Então, entender a conformação dessas narrações, né? A narrativa predominante, ela foi, em geral, construída, né? Portanto, por essa narrativa hegemônica neoliberal, construída de maneira a justificar essa apropriação privada dos bens, a questão lá que a gente colocou, né, das forças produtivas, a apropriação dessas forças produtivas por uma parcela restrita da população, e a construção de hegemonia construída pela própria burguesia, né, que faz com que a sua concepção particular de vida e os seus interesses particulares sejam, em grande medida, generalizados e apoiados, inclusive, pelos setores populares, né, que não entendem essas formas, né, de dominação. E, em geral, perceber, então, qual é, né, essa narrativa que predomina. E, por último, a dimensão, então, das instituições. Como a gente viu, os movimentos sociais, e todo debate sobre movimentos sociais está intimamente ligado à relação desses movimentos sociais com o Estado e com a dinâmica institucional, portanto. Alguns movimentos sociais têm uma relação bastante conflituosa, inclusive de recusa dessas relações com a institucionalidade, e outros tantos se posicionam ou buscam intervir nessa institucionalidade, seja para ocupar efetivamente essa institucionalidade, seja para influenciar, né, em algumas políticas, em algumas áreas, a institucionalidade. Então, essas instituições seriam espaços de mediação nos quais se cristalizam os resultados, sempre provisórios, das lutas sociais pela dignidade, né? Então, pensando também as instituições como um processo social, né? Portanto, instituições historicamente e socialmente constituídas e que são passíveis, né, de transformação ao longo do tempo. Então, caberia a gente, né, colocar aí como algumas questões quais as relações de poder estabelecidas pelo Estado com os movimentos sociais. Então, pensar, por exemplo, fóruns participativos, o poder, né, dado mais contemporaneamente, por exemplo, para os conselhos municipais, né, espaços de participação da sociedade civil ativamente junto à sociedade política, junto ao Estado, enfim. Como o movimento social pode contribuir na formulação de políticas públicas, né? Em geral, isso está dentro do horizonte das perspectivas de futuro e de presente, né? Das ações políticas efetivamente dos movimentos sociais, a possibilidade tanto de pleitear políticas públicas, mas em alguma medida também de ser chamado, né, a ser ouvido para contribuir na formulação dessas políticas, e entendendo que as políticas sendo formuladas em conjunto com os movimentos sociais, elas tendem a ser políticas mais efetivas, né, mais eficazes, porque entendem efetivamente a realidade que se quer transformar, que se precisa melhorar. Quais formas de participação enquanto movimento?
né? Então, quais as formas, né, que o movimento utiliza, os repertórios de ação, poderíamos dizer mais uma vez, né, que utilizam em termos dessa relação ou mobilização com a institucionalidade. Então, perceber aí, né, se a gente pensa as lutas históricas dos movimentos sociais clássicos, do movimento sindical, a gente percebe uma grande centralidade dessa dimensão institucional, né? Quer dizer, a luta político-institucional, seja a partir dos sindicatos, seja a partir dos partidos políticos operários, né? Como a gente viu, são questões centrais, né, para poder levar à prática, efetivamente, né, para poder efetivar as ações coletivas e efetuar as críticas ou o aperfeiçoamento dos direitos. Então, essa relação também, né, sempre constante, né, ou que deveria, né, orientar as práticas, que deveria orientar a relação entre teoria e prática, né, na formulação ou na relação com a institucionalidade. E aqui seria interessante para a gente também, então a gente fechou, né, segundo essa proposta metodológica, das questões que a gente deveria considerar na análise dos movimentos sociais, segundo o Herrera Flores, a gente tem o eixo material e o eixo conceitual, com essas 6 dimensões, né, da realidade. E aqui a ideia é que a gente possa analisar, sobretudo, a ação política, né? Então, se as recomendações metodológicas do Herrera Flores nos ajudam a compreender essas dimensões, segundo o materialismo histórico, essa dimensão, sobretudo, da totalidade, sem perder de vista a historicidade dos processos, as experiências concretas, né? A gente aqui está pensando, sobretudo, em termos de ação política. E essa ação política, de acordo com a literatura que a gente vem se apoiando, vai definir as ações políticas de 2 formas. Uma ação política de médio ou longo prazo, né, que seriam preconizadas ou entendidas em termos das estruturas de oportunidades políticas, pensadas junto com a dimensão ideológica capitalista, né? Então, todas essas narrativas hegemônicas criadas sobre o sistema capitalista como o melhor sistema possível, o sistema mais desenvolvido, né? Enfim, essas narrativas hegemônicas, e compreender as estruturas, né, de oportunidades políticas que estão ao dispor ou que vão sendo criadas pelos movimentos sociais no sentido da transformação, seja de curto, médio ou longo prazo, ou seja de curto prazo, através, né, das janelas de oportunidades políticas, quer dizer, aproveitar momentos ligados a contextos históricos particulares, contextos históricos específicos, em que se abrem determinadas janelas de oportunidades. Então, a gente trabalhou, por exemplo, no nosso encontro passado, o exemplo da... agora a gente poderia trabalhar o exemplo da Cinemateca, né? Do incêndio, do desastre lá que aconteceu, que incendiou e perdeu, né, um dos maiores acervos do cinema brasileiro. A gente poderia citar o exemplo lá do incêndio também ligado ao Arquivo Nacional, e isso serve, né, quer dizer, uma coisa pontual, acidental, circunstancial, acaba abrindo uma janela de oportunidade política para os movimentos ligados à cultura, por exemplo, ao audiovisual, que vem denunciar, né, as péssimas condições de manutenção dessas estruturas ligadas ao governo, a falta de apoio à cultura do governo e uma série de outras pautas e críticas, né, ligadas à política cultural. Então, entender que essas janelas de oportunidades políticas são ligadas a questões de curto prazo, elas se abrem e se fecham muito mais rapidamente, né? E que os movimentos sociais têm também no seu horizonte essa dimensão de transformação a médio e longo prazo, né? Porque se relacionam com uma perspectiva de transformação das estruturas políticas, efetivamente, né? E da própria concepção ideológica da sociedade. E aí, aqui, já aproximando a gente um pouquinho mais do nosso campo, eu coloquei aí para vocês algumas frentes, né, de atuação dos movimentos sociais, já pensando os movimentos que eu elenquei para vocês e que vocês rapidamente já se candidataram, né?
Então, a gente teria ali um primeiro eixo, e aí eu estou pensando, isso é legal para a gente começar a ir pensando junto também, né? Estou pensando depois da gente estruturar uma apresentação sobre os movimentos e não se resumir simplesmente a uma descrição, digamos assim, das atividades que os movimentos realizam, que a gente pudesse enquadrar, não é uma boa palavra, né? Mas que a gente pudesse reunir grupos de movimentos sociais em torno de determinados eixos temáticos, pensando, sobretudo, e conversando, né, com esses eixos material e conceitual trazido pelo Flores. Então, a gente teria ali um primeiro eixo, né, ligado à questão de trabalho e relações de classe, onde a gente pensaria, sobretudo, os sindicatos, mas também poderíamos enquadrar aí um movimento de luta por moradia, como também um movimento de classe, né, um movimento de trabalhadores expropriados do direito de uso da terra, do uso social da terra. A questão da violência de gênero, né? Então, os coletivos feministas articulados em torno dessa dimensão do racismo estrutural e as lutas antirracistas, todas as pautas dos movimentos articulados em torno do direito à cidade. Então, questão do transporte, a gente pode verificar se tem algum movimento bem organizado que lida com a questão do transporte público e a mobilidade urbana. O próprio problema de moradia, né, se enquadra também dentro do debate do direito à cidade. Então, toda a luta por moradia, das ocupações, etc. A própria luta, né, pela segurança ambiental, contra a degradação do meio ambiente também poderia ser entendido como direito à cidade, né? Então, esses eixos são também híbridos, conversam entre si. A pauta da educação, né? A gente tem ali elencado o CEP e também o movimento estudantil, né? Que se ligam diretamente à pauta da educação. A pauta do meio ambiente, como eu disse, pensando principalmente no movimento ambiental sul, mas a gente pode pensar em outros também. E a pauta da cultura e da juventude, né? Muitas vezes a pauta da juventude se liga à questão de violações de direitos humanos, né? Há uma questão também de assistência social à população, aos jovens periféricos, e a dimensão da cultura. Aí eu coloquei uma foto do resgate do jongo, né? Como uma expressão cultural importante da região, de toda a região do Vale do Paraíba, não apenas do nosso município, mas também outras iniciativas culturais na área da dança, na área do teatro, das artes, enfim. Pensar, né, essas organizações, a gente tem o movimento da roda de rima, o movimento do hip hop aqui na cidade, movimentos também a gente poderia colocar ligados, enfim, que se articulam em torno das discussões de raça, de juventude também, ligados a a roda de rima, né? Eu comentei, enfim. Então, pensar essas frentes. E aqui já partiria propriamente, né, para duas dimensões do nosso trabalho de campo, digamos assim, né, da hora da gente botar a mão na massa. A gente, para conseguir, né, mais informações sobre esses movimentos sociais e tornar o nosso levantamento mais completo, o ideal seria que a gente investisse em dois tipos de pesquisa. Primeiramente, a pesquisa, além da pesquisa bibliográfica, né, e teórica que a gente já está enfrentando, a gente poderia investir na pesquisa documental, né, na pesquisa, no levantamento de alguns documentos, muitas vezes produzidos pelos próprios movimentos sociais, mas outros produzidos também por fontes oficiais, eventualmente, não sei, né? A gente teria que pensar caso a caso dos movimentos sociais, e aí por isso o trabalho de orientação vai ser importante daqui para frente. E pensar em outras fontes, né, de apoio documental. Lembrando que o documento ele sempre carece, né, de uma crítica interna, ele não é nunca isento, né, ele traz uma série de inferências que a gente pode fazer nos seus textos. E eu dividi aqui para a gente poder começar a orientar, né, o nosso levantamento dos movimentos sociais, pensando no produto final já, em alguns tipos de fontes que a gente pode utilizar. As fontes oficiais, né, produzidas em geral por órgãos governamentais, responsáveis pela produção dessas grandes narrativas, das narrativas hegemônicas que a gente conversou anteriormente.
relatórios e informes, né, em geral produzidos por ONGs e movimentos sociais, que vão trazer dados efetivos sobre aquela pauta de maneira geral, conseguindo contextualizar e situar o movimento naquela problemática, mas também trazendo dados específicos, eventualmente, sobre algum desses movimentos que a gente vai trabalhar. Embora aqui na realidade local a gente tenha, né, uma carência de informações sobre os movimentos mais sistematizada, esse vai ser um desafio, mas ainda que a gente se depare com isso, isso é um dado de pesquisa, né? Importante, inclusive, para a gente entender quais são as deficiências, quais são as lacunas para poder cobrar ou investir, né, pesquisa nessas frentes. O levantamento de dados a partir das redes sociais dos movimentos me parece que é uma fonte muito importante, né, de levantamento das atividades, registro das concepções de mundo, de como se situam e estabelecem os seus interlocutores, enfim, a sua capacidade de ação mesmo, as performances, né, estabelecidas. Acervos pessoais, então, eventualmente, vocês podem se deparar, né, no contato direto com uma liderança ou outra de movimentos sociais, com documentos oriundos dos acervos pessoais dessas lideranças, que podem fornecer informações valiosíssimas, que não estão registradas em nenhuma outra fonte, né? Então, valorizar esses acervos pessoais, pensar que eles são constituição de acervos para futuras pesquisas, inclusive, né? E, por último, a questão das fontes orais, efetivamente. Então, eventualmente, se vocês quiserem se aproximar de algumas lideranças, vocês podem realizar entrevistas, né, com essas lideranças. E aí, eu queria deixar isso como sugestão, né, o uso de entrevistas e a mobilização de algumas outras fontes documentais para poder alimentar e aprofundar o levantamento de vocês sobre os movimentos escolhidos e trazer aqui algumas reflexões sobre, então, a realização das entrevistas, se vocês optarem por essa metodologia, quando vocês forem a campo. Então, primeiramente, né, a fonte oral é uma fonte com uma especificidade, durante muito tempo ela foi questionada no Estatuto de Validade, né, de não ser tão verdadeira quanto outras fontes, quanto a fonte escrita, por exemplo. Hoje a gente já superou esse debate, mas, de toda forma, ela detém algumas especificidades, né, que interferem diretamente na análise, né, na produção das nossas análises, e que é importante que a gente tenha em mente para poder empreender e depois elaborar as nossas análises a partir dessa fonte específica, que é a fonte oral. Então, a fonte oral ela não se presta a generalizações, porque ela diz respeito a uma memória, né, individual, a memória de um indivíduo, a uma memória particular, ainda que esteja articulada, né, essa visão desse indivíduo em particular, esteja inserida dentro de um contexto mais amplo, né, de processos coletivos mais amplos. As narrativas têm dimensões, portanto, individuais e coletivas, o tempo inteiro fazendo esse entrecruzamento, essa articulação entre indivíduo, né, e coletividade. Ela é atravessada por duas temporalidades também, né? A temporalidade do tempo narrado, em geral, quando a gente conversa, né, em entrevistas desse tipo, a gente está pedindo para os nossos interlocutores contarem, né, algum acontecimento passado, né, alguma experiência passada, mas ela é sempre produzida no tempo presente, né? Então, ainda que esteja falando do passado, ela é atravessada pelos interesses do tempo presente, pelas intenções do tempo presente, né? Por aquilo que faz sentido hoje. Então, por isso, as duas temporalidades sempre, né? O passado e o presente. A gente poderia dizer que, para alguns movimentos sociais, a gente poderia incluir uma terceira temporalidade, que é a temporalidade do futuro, né? Que se quer construir, que se pleiteia, né? O futuro de mudança social que se pleiteia. E considerar que é uma fonte atravessada pela subjetividade, né? Porque ela é produzida justamente pelos indivíduos, que são atravessados, né, pelas suas experiências subjetivas, pelas suas visões de mundo particulares. E, portanto, podem variar, né? Então, aquilo que uma fonte de uma fonte oral de um determinado movimento social numa entrevista
possa afirmar para a gente pode ser diferente do que outro militante do mesmo indivíduo, do mesmo movimento, né? Ou seja, podem ter leituras, visões sobre determinado acontecimento que são diferentes, mesmo fazendo parte do mesmo movimento, porque são atravessadas por essa subjetividade. As potencialidades, ao mesmo tempo que as fontes orais nos trazem, eu coloquei aí para vocês, né? Uma primeira seria recuperar essas memórias locais, comunitárias, étnicas, de gênero, né? Um pouco a nossa intenção, né? Fazer esse resgate das lutas e dos movimentos aqui no território. Recuperar informações sobre acontecimentos que não estão registrados em outro tipo de documentação, na documentação escrita, por exemplo. Então, a entrevista é um recurso que a gente utiliza para poder esclarecer determinado fenômeno social ou acontecimento que a gente não tenha outro meio para conhecer, né? Sobretudo quando a gente está falando em movimentos sociais, esse recurso ele é importante porque a memória oficial não registra, né, essas narrativas subalternas. Então, essa é uma tarefa, né, importante e uma estratégia importante da pesquisa com movimentos sociais. E, por último, né, dar visibilidade a personagens ou acontecimentos invisibilizados pela história oficial. Como limites, ao mesmo tempo, né, das fontes, a gente tem o fato de que são fontes, né, de que, enfim, o uso da história das fontes orais, da realização de entrevistas, se limita a personagens que estão vivos, né, portanto, ao tempo presente. A gente não pode fazer, né, recorrer a essa metodologia para acontecimentos muito antigos, né, muito passados, em que não tem mais personagens vivos. Novamente, né, o predomínio da subjetividade, se não for bem apurado com um instrumental metodológico definido, né, para a gente se proteger dessa subjetividade e poder formular as nossas análises a partir de uma análise mais aprofundada da dimensão, né, nos eixos material e conceitual, como eu coloquei anteriormente. As fontes orais também são atravessadas, né, por limites de memória ou por falhas de memória, né? Então, no processo de rememoração, os atores podem lembrar errado, digamos assim, ou podem não lembrar, né, de determinados acontecimentos que a gente venha a colocar. Isso é muito interessante também, porque em processos, por exemplo, em que são militantes mais profissionalizados, digamos assim, que estão, portanto, habituados a rememorar muitas vezes o mesmo acontecimento, a gente observa uma fala bastante homogênea, cadenciada, né? Mesmo quando a gente observa depoimentos para órgãos diferentes, em momentos diferentes daquele mesmo ator, a gente observa a consolidação de uma certa narrativa sobre a coisa, né, que está ali consolidada, porque já foi muito falada, já foi muito pensada. Né? Enquanto quando a gente entrevista outros militantes que não são, digamos assim, as grandes lideranças, mas são militantes de base, que não estão acostumados a acessar essa memória, né, a rememorar, em geral trazem narrativas mais desorganizadas para a gente, o que não tem problema nenhum, é uma característica da memória, né? Mas também eles trazem, né? E às vezes trazem muito mais recorrentemente essas falhas de memória, quer dizer, não lembram, né, de acontecimentos, ou lembram, às vezes, com datas erradas, enfim, ou em lugares errados, confundem, né? Essas memórias elas se fundem. Depois a gente tem também como um limite, né, a possível influência do entrevistador, então considerar sempre o nosso papel, né, enquanto interlocutor. Existem alguns autores que trabalham com entrevistas que entendem um entrevistador como um coautor da entrevista, né, na medida em que ele está produzindo o texto junto com o entrevistado, junto com o interlocutor, né, fazendo inferências ou a forma mesmo, né, de produzir as questões que vão ser colocadas. Então, ter noção também, né, desse nosso papel enquanto pesquisador,
e que pode, né, influenciar, inclusive, os resultados de pesquisa. E, obviamente, a influência da conjuntura atual. Então, muitas vezes, dependendo da conjuntura, principalmente com relação a movimentos sociais, militantes políticos, por exemplo, se for a época de eleição do sindicato, a gente dificilmente vai conseguir fazer uma entrevista, né, com aquela liderança, porque não vai ter agenda. Ou, se fizer, vai ser uma entrevista, em grande medida, atravessada pelas agendas, né, que estão colocadas ali naquele momento, né? E não tanto com as questões que, eventualmente, a gente estaria interessado de um passado um pouco mais anterior. A gente tem alguns tipos, né, de entrevistas, uma entrevista informal que a gente pode fazer sem nenhum registro, né? Quer dizer, a gente não grava, não anota, né? Uma entrevista informal para tentar, em geral, são entrevistas exploratórias, né? Que a gente sonda no início das nossas investigações, da nossa pesquisa. Existem também entrevistas focalizadas ou por pautas, são mais usadas por jornalistas, né, que vão fazer entrevistas pautadas para determinado assunto, só querem saber daquele tema em especial e pronto. Entrevistas semi-estruturadas, aí a gente monta, em geral, um roteiro, em geral o tipo de entrevista que eu gosto de trabalhar, né, com um roteiro semi-estruturado, um roteiro temático, onde a gente, em geral, considera como importante também para a constituição dessas narrativas a origem de vida dessas pessoas, um certo histórico, né, da vida pessoal, ainda que a gente esteja interessado em entender qual é o papel dela na militância hoje em dia, é interessante a gente saber quem é essa pessoa, né, de onde ela veio, qual a profissão dos pais, qual o perfil, né, socioeconômico dessa pessoa, que acesso ela teve à cultura, a bens e serviços, enfim. Então, essa perspectiva, né, da origem de vida, da origem familiar, ela vai ter um papel importante, tanto para definir a posição de classe, quanto para definir as outras posições, né, no processo de divisão social, sexual, étnico. A dimensão da história de vida também, a história oral de vida, que aí está mais relacionada principalmente à produção de biografias, né, de histórias de um personagem em particular, não vai ser o nosso caso, imagino eu, e o uso de entrevistas individuais ou com grupos focais também, essa é uma opção que pode se ter, né, em fazer entrevistas individuais com um único personagem ou fazer entrevistas com um grupo, né, com mais de uma pessoa ligada àquele movimento. Existem prós e contras em cada uma dessas opções também, a gente pode conversar se for o caso. Aqui etapas prévias à entrevista, então. Então, em primeiro lugar, conhecer o assunto previamente, o que a gente está fazendo, né? A gente estudou tanto teoricamente as discussões, os debates sobre os movimentos sociais e ação coletiva, como agora a gente vai se apropriar um pouquinho mais sobre a história local. Testar, né, equipamentos ou meios para o registro da entrevista antes de realizar a entrevista, para se certificar de que tudo vai correr bem no momento da entrevista. Selecionar, então, os entrevistados ou entrevistadas, né? O universo de entrevistados. É muito importante que a gente tenha em consideração o acesso à rede de entrevistados. Muitas vezes uma pessoa, né, um militante vai colocar a gente em contato com uma rede de outros militantes. É interessante que a gente perceba a posição, inclusive, desse militante em relação ao nosso campo, né? Porque muitas vezes, principalmente nos movimentos sociais, que são movimentos atravessados por muitos conflitos, é comum que um militante não se bique com o outro, né? Então, se você fala que entrevistou um militante, o outro não vai querer falar mais com você, né? Então, é interessante que a gente tenha essa noção para poder constituir uma rede o mais variado possível de entrevistados sobre o problema que a gente quer analisar, tá? Preparar o roteiro de entrevista prévios e a gente utilizar, né, um roteiro de entrevista semi-estruturado, então fazer uma preparação prévia considerando, né, os pontos que a gente quer explorar na entrevista, que a gente quer elucidar do entrevistado.
E, por último, a gente pode também, como um recurso para ativar a memória dos entrevistados, levar um material de apoio, né, para ajudar esses entrevistados a lembrarem. Então, a gente pode levar uma fotografia da época, de determinado movimento, e pedir para ele comentar, lembrar, ou identificar, eventualmente, alguns personagens que estão ali que a gente não sabe quem são. A gente pode levar uma matéria de jornal da época para poder apoiar, né, e pedir e servir ali como um mote para estimular a memória e ele começar a narrar aquele processo histórico, né? A gente pode levar então uma série de elementos, né, que lidam, que são da ordem também, ou que ativam em alguma medida essa subjetividade também, e que fazem parte da conformação das nossas memórias, né, individuais e coletivas. No momento da entrevista, é interessante que a gente coloque, né, registre logo no início as informações básicas da entrevista, então o nome do entrevistado, o nome do entrevistador, a data, o local e o tema, o projeto de pesquisa, enfim. A gente, em geral, hoje em dia, seja a entrevista gravada, né, filmada, ou seja a entrevista que vai ser gravada só o áudio, a gente pode pedir logo no início para que o nosso entrevistador se identifique, fale o nome completo, etc., e ele diga: autorizo a entrevista, né, autorizo que fulano de tal use a entrevista para finalidade X ou Y. Isso já serve como um valor legal, né, com relação aos direitos autorais e direitos de uso da imagem daquele entrevistado. Como uma dica também no processo de realização da entrevista, essa questão, né, de ouvir mais do que falar, né? É um mérito ficar calado no processo da entrevista. Por isso é importante um roteiro bem estruturado, né, previamente, porque ele vai orientar a nossa entrevista. Mas é importante que a gente deixe o entrevistado falar o máximo possível e interrompa o mínimo possível. No momento em que a gente interrompe, muitas vezes o entrevistado ia falar aquela coisa que a gente queria saber e a gente interrompeu e depois aquilo não voltou mais, o cara esqueceu e foi embora, né? Então, é mérito a gente falar menos, né? Exercitar a escuta nesse processo. Agir eticamente, né? Quer dizer, a gente, principalmente lidando com os movimentos sociais, a gente tem um compromisso ético ali de não expor esses personagens, esses atores, gerando indisposição, inclusive porque, a depender das informações que a gente revela, aquilo pode ter um impacto grande, seja no círculo da militância daquele entrevistado, seja no próprio ambiente de trabalho, né? Implicando eventualmente numa perda de emprego, enfim. Então, é importante, né, que a gente tenha essa dimensão ética. Hoje em dia, cada vez mais nas ciências humanas, vem se estabelecendo comitês de ética quando lidam, né, com esses trabalhos diretos com outros seres humanos. No nosso caso, a gente não vai chegar a tanto, né, uma pesquisa no âmbito dessa disciplina, mas é importante que a gente vá a campo com esse compromisso ético. Em geral, quando a gente avalia que pode ter algum tipo de implicação negativa para os nossos entrevistados, a gente opta muitas vezes por mudar o nome do entrevistado, criar nomes fictícios, enfim. Aí a gente pode pensar outras estratégias para a gente não expor os nossos entrevistados, né, no processo de realização das nossas pesquisas e depois de publicização dos resultados das nossas pesquisas. Respeitar também as idiosincrasias e as características da personalidade dos sujeitos, quer dizer, vão ter sujeitos que vão falar mais, que falam para caramba, vão ter sujeitos que são mais tímidos, que vão exigir que a gente esteja, né, mais ativamente ali no momento da entrevista, colocando questões, colocando as perguntas. Formular perguntas diretas e uma de cada vez, né? Se a gente coloca muitas perguntas ao mesmo tempo, em geral, o entrevistado vai responder a última questão que a gente colocou, né? As demais vão ficar pelo meio do caminho, ele vai esquecer. Né? Então, é importante que a gente vá colocando pausadamente as questões. Muitas vezes, algumas questões que a gente já colocou, ele vai ter respondido no próprio processo, né, de rememoração dele. E lembrar de produzir, eventualmente, uma imagem do encontro, né, para registrar esse momento e, eventualmente, a gente poder divulgar depois. E queria chamar a atenção aqui para o caderninho de campo, né, que também, no processo de pesquisa, é um grande aliado nosso.
o caderninho de campo ele pode ser usado tanto para uma rotina, né, diária de pesquisa, para anotar os nossos insights, né, ideias, informações, dicas de leituras, de vídeos, de informações que a gente recebeu, informações complementares ao processo de pesquisa, de documentos que a gente tem que correr atrás, enfim. O caderno de campo, no momento da entrevista, ele serve para a gente anotar, né, algumas informações que eles deram, algumas frases de efeito que chamaram a nossa atenção e a gente quer marcar, não quer perder de vista para poder considerar isso, inclusive num futuro roteiro, enfim, né, no próprio processo de desenvolvimento da pesquisa. Ou o entrevistado, no momento da entrevista, fez gestos, né, expressões que a gente considera relevantes, né, para a compreensão daquela problemática que a gente está analisando, ou o entrevistado chorou, ou riu, né, ou tinha uma outra pessoa ali interferindo o tempo inteiro na entrevista, querendo também ser ouvido, né, querendo falar. Então, tudo isso são informações que podem ser registradas no caderno de campo e que são informações relevantes de alguma maneira, que podem servir depois para a nossa elaboração mais crítica do processo de pesquisa, no processo de reflexão das interferências entre entrevistado e entrevistador. E, por último, trazer para vocês essa perspectiva, né, que eu comentei no início, da produção da nossa cartografia dos protestos aqui no município de Volta Redonda, né? Então, entender aí um certo percurso dos protestos e entender quem protesta, onde se realizam esses protestos, quais as racionalidades e os projetos de futuro, os projetos políticos que estão em disputa por esses grupos, nesse cenário, né, nesse mapa dos conflitos sociais, e como esses atores performam nesse espaço físico, né, no mapa da cidade. E aí, para isso, a gente vai beber bastante da fonte da espacialidade dos movimentos sociais, esse livrinho que eu dei para vocês para lerem na próxima sessão. Enfim, e aí isso foi o que eu preparei para compartilhar com vocês. Agora eu fico aí aberta para vocês comentarem. Fiquem à vontade, tirarem dúvidas, compartilharem também como é que vocês estão visualizando essa nossa pesquisa mesmo, né? Esse nosso trabalho final. Vamos lá, pessoal. Ninguém? Nada a declarar? Ficou claro, pessoal? Vocês acham que está dando para a gente caminhar? Vocês se sentem à vontade de enfrentar esse trabalho final? É importante que a gente converse agora, porque a gente vai precisar de um acompanhamento, e é um acompanhamento mais prático, né? Como eu falei com vocês. Então, eu estou pensando, inclusive, em propor, a partir da sessão que vem, a gente tem a apresentação dos seminários, e depois a gente não teria mais atividades síncronas, né? Mas apenas o trabalho de campo. Eu estou querendo acompanhar vocês mais diretamente nessa produção. Então, eu vou me dispor ao sistema de plantão e toda semana eu vou estar aqui disponível, né, nessas nossas 2 horas de aula para a gente poder se encontrar. E vou sugerindo para vocês, semana a semana, os passos para a gente ir caminhando. Mas, para isso, eu quero que vocês tenham me entregue direitinho o levantamento inicial, né, esse levantamento que vai ser a atividade avaliativa 3, para que a gente possa definir efetivamente quais vão ser os movimentos que a gente vai centrar os nossos esforços e aí poder caminhar e se aproximar deles. A minha ideia é que vocês possam efetivamente entrar em contato com essas lideranças, né, para também fazer um trabalho de articulação com eles, né, para que a gente possa produzir uma pesquisa com os movimentos sociais e não apenas sobre os movimentos sociais.
tá? Então, essa interlocução, entender ou, enfim, estabelecer o diálogo com uma ou outra dessas lideranças vai ser importante para a gente estabelecer um canal de informação sobre isso, né? Para além das outras informações que vocês vão conseguir resgatar nas outras plataformas, nas outras fontes, né? Nos outros tipos de fonte. Professora, esse levantamento inicial, que é para o dia 9, poderia ser para entregar assim, dia 10, talvez? Porque no dia 9 tem o seminário, né? Tudo bem, pode ser. Pode ser dia 10, sim. E aí é importante só que vocês me entreguem antes da próxima semana, porque é com base nisso que eu vou estruturar os nossos próximos passos, tá? E aí, isso, queria só estabelecer isso, que para mim vai ser importante que vocês estabeleçam esse canal de diálogo com algumas dessas lideranças, para que elas também possam participar e vocês possam ter um contato direto com essas narrações criadas por eles sobre os seus movimentos, né? E não apenas ter acesso a essas leituras hegemônicas colocadas, né, no território. A Ada falou que está aqui sem grupo, né, Ada? Ada, eu recebi que você estava. Eu achei que eu tinha te respondido, não respondi, não. Eu vou te responder lá, que engraçado. Será que ficou nos meus rascunhos? Eu lembro de ter te respondido esse e-mail, Ada. Mas tudo bem, seria legal se você conseguisse se engajar em algum grupo, Ada, para elaboração do trabalho final, que é essa pesquisa com os movimentos. Com relação à apresentação dos seminários, aí a gente conversa, tá? Mas mais diretamente não tem problema. A questão maior seria se você poderia se engajar em algum grupo. Não sei se você conhece, se alguém aqui conhece a Ada, né? Enfim, do curso. Mas aí a gente também pode ir conversando, tá, Ada? Mas seria interessante porque vai ser mais fácil, né, para a elaboração do trabalho, tá? Fazer ele em grupo do que fazer ele sozinho. E como não vai exigir efetivamente uma apresentação e tudo mais, seria interessante que pudesse só contribuir mais coletivamente. Mas eu vou te responder o e-mail lá, eu vou ver o que aconteceu aqui. Mais alguma questão, pessoal? Eu vou checar aqui, Ada, te respondo agora. Então, pessoal, o que eu tinha imaginado para compartilhar com vocês, para contribuir no sentido do desenvolvimento da nossa pesquisa, seria essa apresentação de hoje. Eu vou parar aqui a nossa gravação. Depois eu vou compartilhar